Bom dia, meus amigos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o intuito de estudar e aprender a nos portar perante a vida, perante nós mesmos, para esse mundo maravilhoso. É importante que a gente tenha em mente que a nossa vida, ela nos oferece muitas oportunidades para que com essas oportunidades a gente possa trabalhar em nós da melhor maneira possível. Ensinamentos que são dosados em pequenas verdades para que a gente, dentro do nosso estágio evolutivo, vá crescendo devagar, aprendendo e principalmente exercitando aquilo que aprende. Nos tormentos que estamos vivendo nos dias de hoje, somos manipulados de várias maneiras. E nossa mente, que é obcecada em pensar, em racionalizar, tenta de todas as formas buscar caminhos. Mas esses caminhos buscados pela nossa mente, eles são pautados dentro de uma materialidade. E como sempre falei, nunca devemos esquecer que nós somos seres espirituais, passando temporariamente por um aprendizado material, para intensificar e potencializar o que nós vamos ganhar desses ensinamentos dentro da vivência espiritual. Então, por mais que o mundo nos cobre, por mais que ele nos traga para a realidade material, nós temos que lembrar sempre que o nosso espiritual vai prevalecer. Nós temos que nos conscientizar para libertar e ajudar a nossa mente a trabalhar com mais amplitude de visão. Essa amplitude de visão, ela só nos é proporcionada através de sentimentos que se manifestam pelos anseios da alma. Esse enunciado foi para que a gente possa introduzir um pequeno ensinamento hoje, que foi assim maravilhoso e que tem muito tempo que eu tenho lidado com essa situação. Uma vez eu me encontrando em pleno desespero, porque dentro da minha racionalidade, dentro do meu pensar, dentro da egrégora mental que existe na nossa terra hoje, eu não estava praticamente vendo saída para uma situação econômica, uma situação financeira, uma situação amorosa. Ela pode se manifestar de várias maneiras. E nessa busca insana, através de ensinamentos, eu estava, sem perceber, num antro, num fim de rua, sem perspectiva de saída. Neste momento, como todos nós que buscamos a Deus, um amigo veio e acendeu uma luz no final do túnel para mim. E eu quis seguir essa luz. Eu falei, gente, se eu não estou dando conta, eu tenho que... O que é essa luz? Esse amigo simplesmente falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim, Vando, nós estávamos batendo papo
falando de problemas, de situações, de soluções e etc, etc. E das preocupações. E ele, dentro daquela sabedoria de Deus que é mandado para nós, de conta-gotas, ele pensou, olhou para mim e falou: Wando, você deve aprender a se esvaziar de você e se encher de Jesus. Eu olhei para ele, eu falei: mas o que é isso? Me esvaziar de mim? Ele falou: Wando, você tem muito conhecimento, você busca muito estudo, eu, como vocês já devem ter percebido, eu adoro estudar a mente, as possibilidades, como que nós lidamos com o nosso subconsciente, o nosso grande consciente espiritual. Então eu gosto dessas coisas e por esse caminho eu tento solucionar a série de situações que acontecem. E procurando aprender e ensinar junto com vocês o que eu faço de exercício na minha vida. Porque eu tenho uma grande dificuldade. Eu só sei pregar aquilo que eu faço. Porque eu percebo que trouxe um resultado para mim. Desse dia em diante, ele falou assim: Wando, esvaziar-se de você é como que seguir os ensinamentos do apóstolo Paulo. Aquele dia eu fui à noite para casa e na minha preparação para dormir, como sempre converso com Jesus, dentro da minha oração, eu virei para Jesus e falei: Pai, eu preciso aprender o que é isso. Eu não estou dando conta dos meus problemas. Eu preciso aprender o que é esvaziar de mim. Eu preciso colocar a minha vida em vossas mãos. Eu preciso que vós ajude a dar uma solução. Me ensine, Senhor. Me ensine a me encher de vós. Eu tive no outro dia alguns insights e resolvi estudar o apóstolo Paulo. Como todos nós conhecemos, Paulo foi o precursor da fé no cristianismo. Através dele, em ele sendo, na época, doutor da lei, dono de todo o conhecimento do cristianismo, todos os ensinamentos, ele era obcecado pelo estudo e por cumprir a lei. Quando, naquele caminho para Damasco, aquela luz apareceu e o cegou. Segundo Paulo, naquele momento, ele percebeu que ele estava servindo a outro senhor. Que o Senhor Deus que ele servia era mentira. Era proporcionado pelas leis. Esse ensinamento foi tão profundo em Paulo que provocou uma mudança radical na sua vida. E ele se tornou o maior precursor da fé em Jesus Cristo da terra. Eu fiz um estudo aqui em Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Em que ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem nenhum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo ficou tão impressionado com aquela nova situação proposta a ele,
que ele achou que ressuscitou dos mortos, que com todo o conhecimento, com toda a desenvoltura, com toda a perspicácia que ele tinha como homem de fé e muito respeitado, perseguidor dos cristãos, ele, com aquela visão que Jesus proporcionou a ele, ressuscitou. Entendeu a verdadeira, a grande realidade que está por trás da materialidade. Porventura procuro eu agora, Paulo falando, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, não consultei carne e sangue. Paulo, nessas colocações, ele anuncia que ele sempre foi movimentado por consultas espirituais de outros homens, aprendendo a lei judaica. E hoje existe, por exemplo, a Igreja Videira, ela tem como base principal, o esteio principal, viver sobre a graça de Deus. Nós não estamos mais subordinados aos nossos pecados. Vocês têm visto muito em minhas palestras que eu falo muito sobre culpa, lidando com a culpa. Isso é hoje através dos meus estudos, a maior complexidade que nós enfrentamos hoje é o nosso sentimento de culpa. O que nós criamos como fé enraizado no nosso subconsciente. E essas pseudo-razões, essas crenças erradas, estão subordinando a nossa vida à escravidão que a gente vive hoje. Como lidar com essas crenças? Como que eu faço para tirar essas crenças de dentro de mim? Porque eu as coloquei lá, eu as alimentei. E eu estou subordinado a elas. Mesmo que hoje eu perceba uma outra realidade. E nisso eu estudei nesses últimos 10 anos. Como que eu faço para tirar essas crenças? Durante as minhas palestras, que eu já fiz várias, você procura no YouTube, Evandro Moraes. Acha minha foto lá, tem várias palestras. Vocês vão perceber o tanto que eu lido com isso. Mas uma coisa me impressiona. Uma coisa me liberta. De todas as maneiras que eu faço para me libertar das crenças que eu depositei em minha memória e que funcionam absorvendo o que Deus manda para mim e mandando para mim o que a crença acha, com isso eu perco a essência da vida. Eu percebi que quando nós estamos sob a graça de Deus, quando nós aprendemos a nos esvaziar de nós abrimos as nossas janelas para a presença de Jesus em nossa vida. Então, a tutela da lei para conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela escravizados.
para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que ficássemos justificados por ele. O que Paulo quis falar em palavras mais simples? Quando Jesus nasceu na terra, ele veio com um objetivo muito importante. Ele veio para dentro da condição de espírito, de maior espírito de hierarquia de luz que já desceu na terra. Ele veio com a missão de resgatar os nossos pecados. Olha que coisa interessante. Aí está a base da graça. Quando Jesus foi crucificado, ele levou com ele o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Que até aquele momento, todos os erros que nós fizemos, todos os pecados que nós fizemos, Jesus se responsabilizou por eles e os levou, deixando o fardo livre para que nós continuássemos a nossa caminhada. E na leitura de Gálatas e de Efésios, essas que estão na Bíblia, você vai perceber esse histórico nitidamente. Mas o que significa isso para a minha mente, para eu agir em mim? Que as minhas culpas que eu armazenei até hoje, elas foram resgatadas por Jesus. Eu sou um homem novo, envolvido pela fé de Cristo. Cristo é meu tutor. Eu não recebo mais ordens de ninguém. Eu não recebo mais ordens das leis, dos dogmas, de nada. Eu hoje estou justificado por Cristo. O que significa isso? Que Jesus Cristo pegou todos os pecados, todos os meus erros, todas as minhas culpas e levou com ele. E eu sou um novo ser, um novo homem. Não preciso estar escravizado a ninguém. O maior mandamento que Jesus deu para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu me esvazio de mim, eu me esvazio dos meus problemas, das tramas absurdas que eu tramo, da minha racionalidade insana para querer explicar o que é divino. Eu me esvazio das ruas que não têm fim, que existem dentro de mim, dos antros que eu criei para ficar subordinado a eles. E quando eu faço essa oração, essa prece, pedindo a Jesus para que ele me encha dele, para que eu consiga me esvaziar de mim e que Jesus preencha esse vazio em mim, eu abro todas as minhas janelas para as potencialidades divinas que são trabalhadas pelo meu eu superior ligado a Deus. As portas que se fecharam não me interessam. Milhões estão abertas através da presença de Jesus em mim. Aí vem aquela colocação maldosa. Fala, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? E depois é só eu me esvaziar e deixar Jesus me encher? Eu não falei isso. Quando nós nos esvaziamos de nós e deixamos Jesus preencher o vazio, eu já não vivo mais em mim.
a presença de Jesus. Jesus toma conta de mim. Ele estando em mim, eu não consigo facilmente abrir espaço para a maldade. Impregnando o meu envoltório carnal de uma sutileza espiritual, de um agregado espiritual renovador. Esvaziar-se de você é muito bom. Eu fiz várias experiências e todas as vezes que eu estou no impasse, que acontece diariamente, todas as vezes que eu estou sufocado, eu lembro sempre do Pai. Falo, Jesus, me esvazie de mim. Me encha da sua presença. Resolva, dá uma direção para as situações que eu não consigo. Experimente fazer isso. Você vai ver como sua vida vai mudar. Como você vai criar um ambiente seleto, harmonioso, de paz, de bondade, aonde você está realmente liderado pela presença divina. Isso é esvaziar-se de si e se encher de Jesus. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe.